Café Divergente, um podcast de conversas únicas. Um oferecimento do Espaço Neurodivergente, uma produção da Ébano Produções. Olá pessoal, Marcos Vinícius Moraes aqui com vocês mais uma vez. E hoje no nosso Café Divergente, o 6º episódio. Já conversamos tantas coisas e tem muito mais coisa para ser explorada. Oi, Jane, como é que tá? Oi, pessoal. Oi, Marcos. Estamos bem e espero que todos estejam bem, né? Aqui o pessoal do Sul que estejam bem, apesar das tempestades e tempos aí que estamos temperaturas baixas e altas. Saímos ontem de 26 para hoje 17, Hoje tinha 12, 11 de manhã cedo, 9 em alguns lugares. Então, espero que estejam todos bem em todo o país, mas principalmente o nosso povo aqui do Rio Grande. Ainda mais na semana aí, setembro. Semana de feiras e Expoim também, com barro, com chuva. E temos aí não é a Expo Inter, é a nossa 20 de setembro, é Semana Farroupilha. Semana Farroupilha, aí pela frente. E começamos sempre, como a gente sempre diz, sempre temos uma palavra musical, um texto, uma música. E o que vamos falar um pouquinho hoje? O que a nossa música fala hoje? Hoje a nossa música fala, então, a música De Toda Cor, do Renato Luciano. E entender um pouquinho o contexto que eu acho interessante. Semana passada eu estive na formatura da Bruna, vai ser convidada nossa para um dos próximos podcasts, não sei se próximo ou outro. Autista, se formou em pedagogia e na formatura dela uma colega colocou uma música e tocou, né? E eu sou muito isso, eu escuto a música e me toca, quando me toca eu paro para ver o que me tocou, né? E trazendo também um pouco o que eu acho que são coisas, informações que a gente pensa que parecem aleatórias, mas que eu acho importantes. Uma formatura como toda formatura da pedagogia, principalmente da URGS. As meninas fizeram um discurso emocionante, potente, trazendo questões importantes da educação pública, do momento atual em que vivemos, enfim. Então, assim, me orgulha muito, né? Inclusive de fazer parte um pouco da história, por ter trabalhado na pedagogia à distância da URGS. Então, eu já estava comovida por estar ali vendo a Bruna se formar, fiquei comovida com a música, fiquei comovida com o discurso depois, potente. Né? E acho que essa música fala disso tudo. Então, essa música ela vai dizer assim: passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado para lidar com amor. No mundo de tantas cores, são tantos sabores, me aceita como eu sou. Eu sou, e aí ela repete, né? E aí vamos de novo. Eu sou ciumento, quente, friorento. Mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita e esperta, segura na minha mão. Passarinho de toda cor, né? Então ele volta a dizer isso. E aí ele vem. Que o mundo é sortido, toda a vida soube. Quantas vezes, quantos versos de mim, minha alma ouve. Árvore, tronco, maré, tufão, capim, madrugada, aurora. Sol a pino e poente. Tudo carrega seu tons, seu carmim. O vício, o hábito, o monge.
e que dentro de nós se esconde o amor. A gente é que é pequeno e a estrelinha é que é grande, só que ela tá bem longe. Sei quase nada, meu senhor, só que sou pétala, espinho, flor, só que sou fogo, cheiro, tato, plateia e ator. Água, terra, calmaria e fervor. Sou homem, mulher, igual e diferente de fato. Sou mamífero, sortudo, sortido, mutante colorido, surpreendente, medroso e estupefato. Sou ser humano, sou inexato. Eu trago ela porque, mesmo que pareça que ela fale apenas de cor, no início, ela fala das várias cores, e não só da cor da questão raça e etnia, que a gente tanto fica preso, mas ela nos fala das cores possíveis do mundo e das gentes. Mas ele também não fala só das cores, né? Ele vai falar dos sabores, ele vai falar de tudo que se é e da inexatidão que a gente é enquanto gente. E que todos nós somos tudo isso. E hoje eu quero falar da neurodivergência, mas eu quero falar da gente enquanto gente. Eu quero falar para todo mundo, não só para os neurodivergentes. E não só para os atípicos ou para os típicos aceitarem os atípicos. Eu quero falar para toda a gente, de todas as cores, de todos os sabores, e de todos os jeitos, e de todas as formas, e de todos os jeitos errados que a gente é. Porque a gente também é erro. E a gente não é a gente se a gente, de alguma forma, não errou em alguma medida. O erro é que nos faz aprender. Porque se a gente acertasse tudo, né? Isso pode ser até ruim para aquele que se acerta tudo, ou acha que acerta tudo, ou se acha perfeito. Eu acho que, além desses erros, nós nunca seremos perfeitos, né? A imperfeição, ela faz parte de nós, ainda bem, digamos assim, né? Para quem acredita, o único perfeito é Deus. Isso. Né? Para quem não acredita, igual, alguém pode ser perfeito, mas não seremos nós, né? Nem o universo é perfeito. E hoje eu queria falar um pouco disso, né? Tratar dessa inexatidão do mundo, da falta de controle que a gente tem sobre as coisas. O mundo e os cientistas, né? E a gente fala muito aqui do quanto a gente quer pautar todas as nossas falas pela ciência, né? Então a gente vai na psicologia, vamos pegar Freud. Eu vi agora essas 2 semanas o filme O Jovem Freud com as minhas alunas. E aí, revendo o filme, que fazia muito tempo que eu não via, a gente vai também repensando coisas. O Freud foi um pensador, né? Então formou a psicanálise, um estudioso, acima de tudo um estudioso. E um estudioso que reviu o seu próprio estudo e a sua própria escrita. E a sua própria ciência. Ele mesmo dizia algo e depois ele dizia, não, mas não é assim, é de outra forma. E um exemplo, porque daí revendo o filme, né, ele vai, num primeiro momento, ele diz assim, que ele descobre a histeria, e ele, vendo os pacientes, a maioria tinha traumas que vinham de abusos, e ele chega à conclusão que a histeria está ligada ao abuso sexual, né, ao abuso das crianças. E aí ele começa a imaginar que ele tem algo que é histérico nele, e que se ele tem algo que é histérico, ele também foi abusado. Então o pai dele foi um abusador. E ele sempre tem muito medo de ser um medo interno, que ele não chega a verbalizar, mas um medo interno de ser um abusador de suas filhas, né? Então ele constrói essa teoria em cima disso, até que em um determinado momento, porque, né, ele se autoanalisa, ele faz esse processo, porque ele acredita que a única pessoa que pode dar conta da análise dele é ele mesmo, que não tem outra pessoa que trabalhe com isso.
E aí ele se dá conta que o pai dele não era, que a análise, que a histeria não vem disso, né? Então a neurose não vem disso, a neurose dele. E ele desconstrói e ele diz, então, que o que ele achava era errado. Não era bem aquilo. E aí ele vai em busca da resposta. E aí a gente então entende isso, que a gente só busca respostas porque a gente está sempre se questionando. E quando a gente parar de se questionar, a gente morreu para o mundo. Eu acho que eu tenho muito disso, assim, eu costumo dizer, né, que eu sempre posso não estar satisfeito com as coisas, mas eu só vou conseguir evoluir ou progredir se eu me perguntar o porquê das coisas, né? Às vezes é muito difícil a gente achar a resposta, mas eu acho que essa jornada de procurar pela resposta ou se perguntar e se questionar já é um primeiro passo por uma grande evolução. Assim, né? Então a gente vai sempre, e cada passo ou em cada busca a gente vai testar uma resposta. E nesse erro, né, porque nem toda resposta vai estar certa, né, esse erro vai te fazer uma nova questão que vai te cada vez mais encaminhar para um caminho melhor, digamos assim, não para a perfeição, mas por um caminho um pouquinho melhor do que era o que a gente estava, passo à frente, né? E aí dentro dessa ideia, o próprio Freud vai dizer, né, dentro da evolução do desenvolvimento do ser humano, do desenvolvimento humano, que a gente a gente tem momentos de crises, né? E essas crises são o que nos fazem evoluir. Então, quando a gente nasce, é a primeira grande crise. A gente sai do conforto da barriga para enfrentar o mundo externo e isso que é o desconhecido. Depois, a entrada para a escola, que tu sai do conforto naquela época, vamos botar lá aquela época, início do século XIX, né? Onde a criança só ia sair para a escola quando chegasse lá nos 6, 7 anos. Então, neste momento, era outra crise, porque ela vai entrar ela vai sair do conforto do lar, daquele conforto. Lembrando, no início do século XIX, a mãe ficava em casa, a função da mãe era ficar em casa cuidando da casa e dos filhos. Era a função da esposa e da mãe, né? Isso era a função. Então, o filho ficava com a mãe até ir para a escola. Né? Então, ele saía desse conforto para ir para aquilo era uma grande crise. Crianças novas, pessoas novas, adultos novos. Depois temos a adolescência, que eu saio do conforto da não responsabilidade, das coisas, né, mais fáceis de alguma forma, para entrar no mundo de responsabilidades maiores, que agora, né, então não vou entrar nos detalhes do desenvolvimento, mas entrar, né, nesse caos que é a adolescência. Depois o início da fase adulta, onde a gente se forma e aí a gente tem que enfrentar o mundo do trabalho. E assim ao longo do desenvolvimento. Então, cada momento desse é o que nos leva ao crescimento. Eu abandono alguma coisa, e é preciso abandonar algo para andar para frente. É isso aí. E o erro faz parte disso. Então, ele vai dizer, por que isso? Porque daí tu erra, né? Então, Freud vai dizer. E aí a gente vai para um outro autor, mais da área ele transita na educação, na psicologia, que é o Piaget. Já falei certamente nele. São 2 grandes autores que rodeiam muito a minha vida e que estão sempre muito perto de mim, né? Eu trago sempre para perto. E ele vai dizer também, Piaget, então ele vai dizer, falando, né, da construção do conhecimento, ele vai falar sobre a gente aprende mais quando a gente erra de quando a gente acerta. Exato. Porque quando tu acerta, tá posto. Tu acertou, tu não questiona aquilo. Isso. Tu segue adiante. Quando tu erra, tu tem que olhar de novo. Tu tem que buscar a resposta. E aí tu busca um conhecimento que tu não tinha. E tu revisa aquela pergunta, tu lê, tu te debruça, tu vai a outras fontes. Quando tu acerta, tu pula, porque numa dessas, quando tu acerta, até a própria pergunta que tu acertou, ela pode ser feita de novo no futuro. E talvez tu lembrar que já respondeu isso ou que já acertou, mas talvez não tenha um caminho. Mas tu vai ter que refletir sobre isso de novo. E assim, eu posso acertar uma pergunta, me perguntar uma coisa que eu te responder e deu tudo bem. Tá. Não teve problema. Mas eu não refleti sobre isso, eu só respondi. Então, necessariamente eu não aprendi. Isso.
E aí talvez em algum momento tu me pergunte a mesma coisa de outra forma e aquilo, não sei. Exato, que é o que tu falou do Freud antes, né? Eu vou me perguntar a mesma coisa, não especificamente como tu disse antes, mas eu vou me perguntar de novo uma pergunta que eu já acertei, mas vou mais a fundo, porque ela foi me perguntada de forma diferente, ou eu pensei de forma diferente, ou eu tive que avançar um pouco mais naquele mesmo assunto, né? Exato. Então a vida ela é posta disso. Então, e aí o meu grande lema, eu acho que eu já falei disso também, eu vou falar de novo, né? Hoje a minha ideia é revisar uma série de coisas e, né, até por coisas que eu passei nesse meio, né, caminho que eu acho que é importante, né? A gente precisa olhar para o erro. E as escolas precisam aprender a olhar para o erro das crianças e não brigar com o erro. Porque a gente aprende na escola que não se pode errar. Às vezes na vida. Mas é que a gente aprende lá no início. Lá na escola a gente aprendeu que não pode errar. E aí a gente aprendeu isso, a gente leva isso, a gente não aceita o erro do outro, e aí depois eu vou entrar por que disso, a gente não aceita o erro do outro, e o outro não aceita o nosso erro. Isso. Porque a gente não aprendeu, porque o professor não chegou e disse, o professor mostrou na frente de todo mundo, para todo mundo, que aquele ali que errou é burro. É isso aí. Então, o que eu estou fazendo lá na escola? Eu não estou lá para aprender. Se eu já soubesse, eu estava no lugar do professor. Então, quando tu chama um aluno de burro porque ele errou, tu está se chamando de burro, porque me desculpe, tu não soube ensinar. Aliás, tu não está sabendo ensinar. Então, me desculpe, professores que usam essa técnica. Eu acho que o aprendizado ele é construção. O que eu ia dizer é isso, né? Também, como eu tenho, apesar do leigo no processo aqui, eu já fiz várias coisas, né? Eu tenho minha formação em fisioterapia, eu fiz pós-graduação em docência, e eu aprendi nessa ideia da pós-graduação em docência que o professor ele é responsável pelo aluno, né? Ele é responsável no sentido de eu tenho, sei lá, 10, 15 numa sala, eu tenho um que não vai bem, eu tenho que atender a todos, mas eu tenho que atender aquele que não está bem, não no sentido de rotulá-lo, no sentido de entender quais são as perguntas que devem ser feitas para ele, que é como tu disse, quais são as perguntas, ou baseado naquilo em que ele não está indo bem, o que eu preciso evoluir? Porque é aquela ideia, ele tem nota, a gente mede por nota, ou até essa própria ideia dos professores dizer, perfeição, né? Eu sei tudo, a minha prova ela é perfeita. Não, a tua prova às vezes tem 10, 20 questões de um conteúdo que ele é imenso. Então a pessoa fazer aquilo ou errar um pouco daquelas questões é o fator ou aquilo que eu preciso entender como professor ou como responsável por um pouco daquela passagem da vida da pessoa, no que eu posso evoluir e entender quais são as dificuldades que ela tem, por que ela não acertou, por que ela precisa melhorar, o que ela precisa se questionar, né? Que é o importante, que é a fase da vida que ele pode e deve fazer isso, ele deve errar, o aluno, e o professor deve utilizar esse erro de forma positiva, não para rotular. Exatamente. Quando eu estou aprendendo, a gente está sempre aprendendo, mas lá no início, que a gente está muito no início do aprendizado, é o momento que a gente mais pode errar, porque é o momento que a gente ainda tem de construção de coisas, né? E aí eu queria trazer isso, então, né? Aquilo que eu falei, por que eu estou trazendo isso tudo, né? Dentro daquilo que a gente estava falando da música, né? Quando a gente olha para o outro, quando o outro nos olha, a gente tem que olhar para muito mais do que a gente está vendo. Eu tenho uma frase que eu sempre digo para os meus pacientes: quando alguém fala de ti, ele fala mais dele do que de ti. Porque quando eu falo para ti alguma coisa, eu estou falando do meu parâmetro, né? E aí eu vou pegar um exemplo do que a gente estava conversando ontem, agora há pouco, do WhatsApp, né? Para mim, né? A gente estava conversando sobre a questão do quanto o oi, o quanto a gente fala, né? Então, enquanto para mim dar um oi e esperar tu me responder tem um sentido, porque na minha cabeça, quando tu me dá oi, é que tu tá disponível e aí eu posso fazer a pergunta, eu posso falar contigo. E quanto para o outro, eu preciso que tu me dê oi, que tu já me diga o que tu precisa, porque quando eu ler, eu já vou ler e já vou responder. E eu otimizo o meu tempo. Isso.
Então, são perspectivas diferentes. Qual que está certa e qual que está errada? Exato. O que eu ia complementar do que a gente conversou antes, por exemplo, e aí vou dar esse exemplo, é isso. Bom, para mim, eu entendo a ideia de que se eu recebi um oi, a pessoa me deu um oi porque ela precisa de alguma coisa. É justo, eu preciso atender, eu preciso dar atenção. Só que talvez eu não tenha momento para dar atenção naquela hora. O que pode acontecer? Eu vou te responder depois. Oi, tudo bem? O que tu precisa? E talvez tu também não tenha como me responder dali a pouco ou logo a seguir, né? Porque talvez tu vai entrar em um outro processo, em uma outra atividade, porque tu também não vai ter o tempo, o dia inteiro à disposição. Então o que acontece? Eu converso contigo, sei lá, tu me dá um oi 9 horas da manhã, eu te respondo ao meio-dia, né? E aí tu vai me responder de novo às 3 horas da tarde. E a gente acaba não resolvendo. Então o que eu acho interessante, o que eu quis dizer é isso. Se tu me dá um oi, já me diz o que tu precisa. Né? Porque numa dessas, ao invés de dar uma resposta, eu preciso que tu estenda a minha roupa, não sei o quê, porque ela vai molhar ou vai chover. Eu vou olhar, eu não vou te perguntar, vou te responder oi de volta para depois tu me responder. Dá uma olhadinha na roupa que eu preciso que estenda e tal. Tô dando um exemplo aqui. Sim, ou né? que recolha porque vai chover. Isso, exato. Me expressei mal. Recolha porque vai chover. Mas o que a gente está dito é isso, ou até a outra situação que eu ia falar, né? Que é uma situação que às vezes as pessoas me dizem: pô, tu olhou minha mensagem no WhatsApp e tu não me deu retorno. Puxa vida, eu fui olhar porque, tipo assim, né? E aí parece um desrespeito, mas eu tenho várias mensagens para olhar. Eu fui olhar a tua mensagem porque tu é uma pessoa importante para mim. Mas naquele momento eu olhei a mensagem e eu entendi, talvez tu não fosse ficar brava que eu olhei a mensagem e não respondi agora, por quê? Porque eu tô no meio do meu caminho. Eu olhei a tua mensagem porque tu é importante para mim, só que o meu chefe me chamou na sequência. Aí a pessoa me disse, não, então tu me diz que tu não pode me responder porque, né, porque o teu chefe te chamou. Mas talvez eu não tenha esse tempo para te dizer, olha, eu não vou te responder agora porque o meu chefe me chamou, te respondo depois. Então eu prefiro que tu não visualize. Aí nós estávamos falando, bom, então eu vou desligar os 2 tracinhos azul. Essas situações de relação que eu digo assim, até que ponto nós temos que ir ou qual é o jeito certo? Porque nós vamos ter que começar a criar um contrato social de como se usa o WhatsApp. É isso, e eu acho que é disso que eu quero falar. A gente tem que sair da ideia de ter que fazer um contrato social para compreender o outro, ou para que a gente faça, então, a la Sheldon, vamos montar o contrato de convivência, que é um contrato que diz dele e que todo mundo tem que se adequar a ele. Exato. Né? Então, por isso o contrato. Eu gero o contrato baseado na minha visão. Na minha necessidade, que é o particular. E o que eu quero trazer é que a gente tem que aprender a conviver no mundo, pelo mundo. Então, se tu me deu oi e eu preciso que tu me diz logo o que tu precisa, talvez eu tenha que dizer, oi, é o seguinte, quando tu precisar de alguma coisa, para mim é melhor que tu me dê oi e já me diga. Pode ser? Isso. E o outro vai dizer, tá, ok, então se pra ti é melhor, eu vou fazer assim. Isso. Tu entende? Até porque o jeito que eu tô falando e tudo que eu relatei aqui não é o que vai encaixar para todo mundo. Não. E nem é o certo. E talvez eu tenha que dizer, olha, se eventualmente eu visualizar e não responder, é porque aconteceu alguma coisa que não deu. Isso, não se sinta mal, não se sinta mal, ou desrespeitada. E o outro tem que entender e não dizer, mas tu... Não, ok, isso. Beleza, né? Então, é essa questão, eu tô buscando um negócio que eu tô... Facebook, logaritmo, quando tu fala muito uma coisa, ele aparece. E eu tinha uma coisa que eu queria... Algoritmo. Quando eu queria uma coisa e tava aparecendo, eu disse, mas agora não dá, eu vou esperar pra... né? Eu queria comprar um negócio, tava aparecendo, mas agora não, eu vou esperar. E agora eu resolvi que eu quero. E aí, claro que não aparece. E aí eu tô bisoiando e falando sobre o assunto para ver se o logaritmo acha de novo. Então eu tenho bisoiado muito, que não é uma coisa comum que eu faço, mas é ficar folhando o Facebook, né? E aí eu vi um memezinho, enfim, um videozinho, que tava a mulher sentada num avião, cadeira, aqui tinha umas cortinas para abrir e fechar, e ali tinha outra pessoa sentada. E a pessoa sentada aqui fechou a cortina. E o cara ia lá e abria a cortina.
E ela fechava a cortina. E o cara abria a cortina. E daí ela chamou o comissário de bordo e disse, olha, seguinte, né? Tô querendo fechar a cortina, ele não quer. Aí ele chegou e disse, olha, a cortina exatamente, ela está aqui por uma questão de conforto e de higiene e de, né, do ar, das contaminações, de várias questões que estão as pessoas. Então, ela melhora ser fechada, para que se respeite. O senhor entendeu? É isso. E aí, entendi. Daí ela fecha a cortina. Então precisou vir um terceiro para dizer que ele tem que respeitar algo que está posto, porque se tem uma cortina ali, ela é para dizer que talvez eu não queira contato contigo. Eu quero ficar sozinho. É isso. Tu entende? Então é o respeito pelo outro. E hoje eu trouxe essa questão disso porque o respeito pelo outro, ele vai para além da cor da pele, dos tons de pele, amarelo, rosa e azul. Ela vai pelas questões do que se eu acertei ou errei, porque o que é certo e errado, porque tudo vai depender de qual olhar que eu tenho para aquilo, né? Falando com as minhas alunas, tem uma que a gente chama de arquitetura pedagógica, que é dentro da educação à distância, né? Então, como se fosse um instrumento, algo que a gente em sala de aula, um material didático, como se fosse algo assim. Mas ele é dentro se faz dentro né, do espaço da tecnologia e tal. E o título eu tenho que pensar porque eu sempre troco. Dúvidas temporárias, certezas provisórias. Porque todas as nossas certezas, elas são provisórias. É isso aí. E todas as nossas dúvidas são temporárias, porque à medida que eu tenho uma dúvida, quando eu buscar a resposta, ela passa a ser uma certeza temporária. Isso. Porque ela vai ser certeza enquanto a resposta der conta daquilo, que talvez daqui a um tempo, como Freud, né? Eu vou precisar revisar revisitar aquele assunto e aquela certeza vai virar uma dúvida provisória. Então, a ideia é trabalhar com os alunos dentro disso. O que eu sei hoje e o que eu tenho de dúvida hoje. Isso. E ao final do que a gente trabalhou, quais são as certezas que permaneceram e quais são as dúvidas que foram sanadas, né? Então, a gente trabalhar com o aluno dentro dessa ideia. E é isso. Quando eu olho para o outro, a minha certeza ela é sempre provisória. Isso, e é isso que eu ia te dizer. Eu acho que vale também muito essa ideia do respeito, né? E eu acho que esse foco de atender ou de se relacionar com o outro, ele tem duas expressões, assim, que é simples, mas é difícil ao mesmo tempo, né? Eu preciso respeitar a forma como ou tu enxerga o uso do WhatsApp, ou como eu enxergo o uso do WhatsApp. Só que para eu fazer o teu ou para você fazer o meu é difícil, porque não é assim que eu enxergo a tua forma ou você enxerga a minha. Então, é simples? Sim, é só aceitar, ou tentar trabalhar nessa forma. Só que talvez pode acontecer isso. Puxa vida, ele não me respondeu ou eu não estava à disposição naquele momento para te dar atenção. Vai causar alguma situação de desconforto ou em mim ou em ti, porque aquela comunicação não foi do jeito que tu esperava. Não é por problema, por dificuldade ou por desrespeito, por nada disso. É porque a gente enxerga ou utiliza as ferramentas de formas diferentes. E com isso também, eu quero chamar a atenção para uma outra coisa, para a gente não cair num outro risco, que é de banalizar as coisas. Porque também não cai. Quando eu digo respeitar o outro, eu não estou dizendo que então tudo que eu digo está certo e tu tem que aceitar tudo que eu digo. Ou tudo que tu diz está certo e eu tenho que aceitar. Porque o respeito exatamente ele parte da ideia dos dois e de uma construção. E eu falo muito isso porque hoje a gente tem isso, né? Setores antagônicos, em que eu estou certo e eu estou certo. E quando eu digo que mas que tem algo no meio que pode ser certo, algum lado pode se usar disso para dizer, viu, então eu tenho razão, tu tem que me respeitar nisso que eu digo, só isso que eu estou dizendo
Aí sim é uma barbaridade. Eu não posso, por exemplo, dizer que tanto faz se tu tá vivo ou se tu tá morto, porque, por exemplo, tu é negro, mas tu tem que respeitar o que eu penso. Não, aí eu não tenho mais que respeitar. Daí Entendi. esse limite termina. É isso. Então, também este cuidado nesse sentido. Não, vidas importam, independente de cor amarelo, azul, rosa, né? Então, independente se eu sou neurodivergente, se eu sou neurotípico. Então, o respeito, a ética, a ciência, a gente tem que respeitar acima de tudo. Não quer dizer que a gente não possa rever coisas, mas pautadas em cima da ética, do respeito, da ciência. Freud, em nenhum momento, quando ele reviu as questões, né, dele, ele desrespeitou o outro. Exato. Ele reviu o seu próprio conceito, ele reviu que ele estava lá, ele questionou, claro, coisas que estavam postas, né? Mas ele nunca partiu para questões não éticas. Nunca com desejo. Não quer dizer que ele não errou. Provavelmente cometeu vários erros. Eu não estou dizendo que Freud era perfeito, tá? Embora eu seja fã dele, eu não estou dizendo que ele era perfeito. Até porque se ele fosse perfeito, talvez eu não fosse fã. Porque se ele se achasse perfeito como alguns, eu não seria fã, né? Então, é isso. Eu estou trazendo a ideia do respeito, do olhar o outro, mas não banalizar isso e tirar proveito. Então se as certezas são provisórias... Tudo que ele me disser que tem certeza, eu posso questionar. Eu posso questionar. Tudo bem, tu pode, não é isso. Mas tu tem que me trazer algo... Isso. Tu pode, ao invés de questionar, tu pode construir junto. Não, e eu acho que pode questionar. Pode. Questionar pode, mas quando eu questiono, eu tenho que trazer algo para esse questionamento. Eu não posso trazer algo banal ou algo que é inverossímil. Eu não posso partir de algo errado no sentido do erro mesmo, que já está provado, né? Eu não tenho dúvida que se eu der um tiro no teu coração, tu vai morrer. Então não adianta alguém me dizer, não, mas se eu der um tiro nele, ele não vai morrer. Se eu der um tiro no coração dele, ele não vai morrer. Tem um infinésimo lá, provavelmente chance que não. Uma sequência de coisas precisa acontecer para que isso se... Tu entende? Mas essa é a lógica. Então, assim, eu não posso ir contra algo, a menos que eu diga, olha, já provaram, né? Já tem vários estudos que atiraram várias vezes em várias pessoas e se mostrou que realmente não, né? Isso. Ok, então tem um estudo mostrando, tem que estar baseado em fatos reais. Eu costumo usar um exemplo de um filme que é Tempo de Despertar, que é o personagem do Robin Williams. Ele está tratando pessoas que, se não me engano, têm Parkinson, e ele chega a um ponto em que ele vai num congresso e faz várias perguntas pro farmacêutico lá. Daí o farmacêutico diz assim, não, doutor, a gente só faz o remédio, a gente deixa para vocês fazerem o estrago. Né, que ele referia que daí, dependendo da dosagem que se dá, pode fazer bem ou mal para o paciente. Não satisfeito, ele vai atrás do cara até o banheiro e diz assim, eu poderia pegar tantos % de mielina, de minhocas, não sei o que e tal. Ele disse, mas doutor, eu acho que isso não acontece, o farmacêutico, não é possível. Ele disse, pois é, eu também penso isso. Mas agora eu provei, porque, tipo assim, todo mundo dizia essas coisas, não, mas isso aí que tu tá dizendo não é possível. Eu também achava que não era possível, mas eu fiz o teste para comprovar, ou seja, ele transformou aquilo que todo mundo achava em uma pergunta e teve certeza, ou comprovou, ou transformou ela em um fato científico e disse, bom, beleza, agora todo mundo aquilo que achava que talvez fosse óbvio, eu provei. Então, eu acho que faz muito desses questionamentos que tu fala em relação ao Freud, talvez revisitar os conceitos. Eu dou um exemplo também do Howard Hughes, né? Quem viu o filme, como eu gosto muito de cinema também, quem viu o filme do Aviador é sobre exatamente isso. Como que se constrói um avião? Ou até aqui para nós, Santos Dumont, né? Sim. A dirigibilidade e tal. Foi erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Com qual objetivo? Evoluir, fazer mais, né? Ajudar as pessoas, fazer melhor de si.
com base em erros, sim. Muitos deles podem ter um preço caro, sim. Mas o benefício, né? O alto risco, o resultado também vai ser alto. E eu acho que é isso, assim, claro que a gente vai sempre tentar fazer com menor risco, mas tem vezes que a gente não tem o domínio sobre. Exatamente. Mas é isso, a ciência ela evolui a partir das perguntas, por isso que eu digo que o questionamento é importante, né? Hoje estou conversando com uma paciente e ela, num lugar, fazendo um estudo, e ela disse, Jane, eu comecei a perguntar e eles começaram já a me, tipo assim, tu pergunta demais. Mas eu tô ali para aprender, eu tô fazendo o curso, eu tô tentando entender, eu tô fazendo perguntas, mas é que as minhas perguntas, na verdade, daí a gente foi conversar um pouco sobre as perguntas incomodaram. Isso. Então, assim, como que eu vou saber se eu não pergunto? Bom, a questão que eles disseram, isso não tem nada a ver, isso não é para, isso tu não precisa saber. Não, é que eles não sabem a resposta. Ou a resposta que eles têm é preconceituosa. Entendi. E eles não podem dar conta da tua pergunta. Entendi. Então, muitas vezes, o não responder... Então, é isso. A questão não é a pergunta que a gente faz. A pergunta pode ser absurda. E eu não estou dizendo que ela não possa ser. Mas, então, eu vou dizer, olha, a tua pergunta não tem sentido, como esse exemplo que eu estou Roberto, porque é tu que tem que resolver. Desta forma. Isso. Tu vai ter que ir lá, dar a dosagem, ver como é que vai... Achar o teu caminho. E achar o teu caminho. Né? Ou eu vou dizer, olha, os meus estudos me dizem tal coisa. Então, vê se tu... mas eu penso diferente. Bom, então, busca... Constrói o teu estudo, faz as tuas perguntas, faz os teus testes, faz os teus erros. E me traz pra gente conversar. Então, o problema não é a pergunta, não é o questionamento. Ele deve ser feito, porque... através, inclusive, da nossa conversa hoje nós estávamos falando, né? Trazendo de novo do WhatsApp, eu parei, por exemplo, para pensar sobre uma outra forma de ver as coisas que eu estava vendo pela minha. Isso. Então, conversar com o outro, enxergar como o outro enxerga, é talvez se questionar sobre como eu enxergo as coisas. Isso aí. E se o meu está certo, porque pode ser que o meu não esteja. Mas tu pode construir um novo que não vai ser esse que eu te disse, mas vai ser uma evolução dos dois. Exato. Que tu vai construir para ti. Que pode chegar num ponto em que, bom, não que eu tenha que aceitar, tu faz do jeito que tu quiser, mas tu já evoluiu naquela situação e talvez melhorou a nossa comunicação um ponto em que tu vai evoluir e eu vou conseguir me adaptar melhor à tua comunicação, a outra nós vamos ter uma comunicação nossa, que eu vou ter uma comunicação com outra pessoa, que eu vou entender, e é uma construção. E assim, ou nós dois vamos chegar à conclusão que tem uma terceira forma de se comunicar. Isso. E os dois vão modificar. Exatamente. Então, não sei se vão modificar da mesma forma ou vão modificar o seu jeito para novas formas. Né? Exatamente. Então, a ideia hoje do podcast que eu queria era construir um pouco isso. Assim, eu acho que a gente está num momento de construção de mundo. Né? E a gente precisa mudar a forma com que a gente vê o mundo. E essas relações, essa forma que tu colocaste é isso, né? Desde mensagens até relações pessoais, né? De conversas, e aí quando tu diz cores, né? Tu diz a música falou sobre o azul, o amarelo, né? Eu acho que a gente brinca até com o próprio sistema de cores também, dessa parte do cinema, que a gente fala da hexadecimal. Quantos códigos de cores diferentes existem que podem ser uma grande relação de tudo isso que a gente vive. Cada pessoa pode ser um código, seja hexadecimal e tal, que ele é vasto, que ele tem vários caminhos. É um amarelo? Amarelo eu tenho vários tipos de amarelo, né? Eu tenho vários tipos de vermelho, vários tipos de azuis, eu tenho um vasto mundo de cores, que é um pouco do que eu acho que referencia essa situação que tu está colocando, que a gente discutiu hoje, e que eu achei super importante, desde uma mensagem até uma relação pessoal, até uma relação de aluno, até uma construção de conhecimento, até uma forma da gente ver tanto quem é neurodivergente quanto quem é neurotípico. Na relação entre neurodivergentes, na relação entre neurotípico, entre eles, e na relação entre neurotípico e neurodivergente. E as mais variadas cores que precisam se relacionar. E aí eu ia trazer um pouquinho do que a gente tem aqui atrás, que não são todas as emoções que estão aqui. Tem o divertidamente, que aqui tem as emoções do divertidamente 1 e 2, e que todas compõem quem a gente é. Exatamente. Não tem mocinho nem vilão. Exatamente.
A gente bota vilão, às vezes na raiva, na tristeza, no medo, né? Alegria às vezes pode ser vilão, porque ela pode ser exagerada. A ansiedade, ela pode ser um mocinho em determinado momento, porque ela pode nos dar um alerta de coisas importantes. Com certeza. A nojinho, tem uma fama de nojinho, sabe? Eu tenho essa fama lá em casa, que eu sou nojinho. Primeiro porque eu gosto do verde, dei mania de me vestir toda de verde, mas eu sou nojenta também. Mas a nojinho também, ela nos avisa de muitas coisas. Pode ser um sistema de defesa, inclusive. Exato. Né? Uma comida que não está muito boa e tu senta... Opa! Exato. Então, até um nojo, às vezes, de uma situação. Ah, sim, também, exato. Né? Exatamente. Então, ela é um alerta. Lá o tédio, lá no cantinho, o roxinho. Ele é o tédio. Mas se ficar entediado, às vezes a gente só precisa de um tédio. Exatamente. Né? O tédio também, ele é, dentro do filme, um questionador. Né? É isso aí. Então, estão aí todas. Ele tem a inveja, né? Temos a vergonha. Então, tudo isso compõe quem a gente é. Todas as cores, né? E todas as cores, uma coisa que a gente não falou aqui, mas eu vou só, antes de encerrar, nesse todas as cores também tem, e eu acho importante dentro do mundo que a gente vive, que o rosa não é da menina, que o azul não é do menino, e que a calça não é do masculino e a saia não é do feminino. E a gente coloca muito isso. E hoje eu estava conversando que a mulher conseguiu entrar no mundo masculino e ela usa calça, usa blazer, usa bota. E ela não deixou de ser mulher. Eu tô aqui, mulher feminina, né? Bonitinha, de calça, bota. Calça, bota. É isso aí. Agora, vem Marco sentado lá de cá e botar um vestido. Pois é. Como que vai ser visto? Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente também tem que romper essa questão das cores, não só da cor da pele, mas das cores e dos trajes e dos desejos e né, de tudo que compõe o mundo e das pessoas. A gente se perguntar sobre essas necessidades e do que a gente precisa fazer. Colocar em prática. Se eu for na Escócia, os homens vão estar usando saia, né? Uma saia diferente, mas é uma saia. Né? Na época e os grandes heróis ou os grandes homens na época da guerra usavam saias. Se a gente for pensar para os que acreditam em Cristo, ou pelo menos naquela época, eles usavam túnica. Exatamente. E alguém alguma vez questionou os apóstolos, enfim, os próprios gregos, enfim, por usarem túnicas que eles deixavam de ser homens por isso. Então eu acho que a gente tem que repensar e se questionar sobre essas coisas do mundo. Sensacional. Né? Então, também sobre isso, eu acho que essas indagações que vinham, que eu acho que para além da neurodivergente, a gente tem o compromisso também, enquanto profissional da área da saúde, de estar colocando isso para o mundo. Sensacional. Chave de ouro para a gente encerrar, eu acho que é um pouco disso. A gente falou sobre várias coisas nos outros episódios e até no último episódio a gente falou sobre o foco na avaliação, né? Que é a gente se conhecer. E eu acho que a gente retoma esse 6º episódio falando sobre essa situação das relações e de como a gente tem que se sentir, como a gente tem que perceber o outro, de como a gente tem que fazer por nós e pelos outros. De uma forma sensacional. Gianni, muito obrigado. E nos vemos no próximo episódio. Não sei se quer dar um último recado. Quero agradecer a companhia de todos, né? Aguardar vocês, espero que estejam todos nos acompanhando no próximo. Sim. E a gente segue aí. Pode parecer meio... não tem um caminho, e é isso. O caminho não está pronto. Exato. E o caminho a gente constrói, e a gente constrói da medida que a gente vai sentindo necessidade. E ele está aí para ser percorrido. Gianni, muito obrigado. Pessoal, fiquem bem e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Café Divergente, um podcast de conversas únicas. Um oferecimento do Espaço Neurodivergente, uma produção da Ébano Produções.